sem demorar muito, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, e eu creio que o Senhor, Ele quer revelar a você algo ainda maior no nome de Jesus. E o tema dessa palavra que nós colocamos é de sonhador a intérprete de sonhos. Quem tem sonhos aí na sua vida? Você sonha? Você tem sonhado? Não só, às vezes porque a gente associa aos sonhos, quando a gente está aqui na igreja, as coisas do Senhor, mas você precisa ter sonhos para a sua vida também. Você tem sonhos pessoais, sonhos para a sua família, sonhos profissionais, sonhos para o seu casamento, financeiro, sonhos espirituais, ministeriais. Você tem que sonhar em todas as áreas, porque em cada novo ciclo, o Senhor nos faz avançar para novas posições. Cada novo ciclo que o Senhor nos permite viver, nós avançamos para novas posições. Então nós estamos, nós concluímos 7 ciclos completos. 7 ciclos completos. Então isso é um tempo muito precioso. 7 não, desculpa, 3 ciclos completos, Falei 7, 49, não, nós temos 21 anos, 3 ciclos completos, nós estamos no 4º ciclo, Os irmãos se lembram? 4º ciclo profético. Então, 3 ciclos completos, 21 anos, cada ciclo de 7 anos, e quando nós estamos recebendo uma revelação, uma visão, neste último ciclo, nós compartilhamos a palavra do Senhor intensamente sobre o Evangelho da graça. Nós falamos abertamente, e cada vez que o Senhor nos leva a ter sonhos, Ele nos prepara para um novo momento. Então, quando você começar a sonhar com algo, pode se preparar, é porque o Senhor está te levando para um novo nível, uma nova posição. Quando o Senhor coloca sonhos no seu coração, é porque Ele quer revelar aquilo a você. Então não pare de sonhar, não pare de sonhar, estimule. E estes 3 anos nós enfrentamos diversos levantes, nós passamos por diversos momentos, diversas lutas, nós enfrentamos momentos críticos, mas eu creio que tudo isso foi para a manifestação do Senhor de maneira abundante sobre as nossas vidas. Porque tudo isso foi permissão do Senhor para que nós fôssemos checados, para crescermos com consistência, crescermos com as nossas estruturas firmadas no Senhor, para que nada pudesse nos abalar, porque o Senhor está nos introduzindo em um novo tempo. Igrejas estão aparecendo assim, a 3x4. Igrejas estão aparecendo em lugares que nós nunca imaginávamos. Pessoas estão nos chamando, perguntando se existem células. Por quê? Através deste evangelho, através da vida do nosso pastor Luiz, que tem sido uma boca profética para esta geração, eu creio que a nossa cidade vai conhecer esse evangelho da graça, e eu e você seremos os principais responsáveis por este mover nessa cidade. Pastor, mas só existe a videira de igreja? Não só existe nós, não somente nós existimos aqui, não somente nós compartilhamos o evangelho, mas o evangelho que você tem ouvido, da maneira que você ouve, só existe a nossa igreja que está ministrando. Sabia disso? Você é favorecido. Pastor, mas será que isso é bom ou ruim? Isso é excelente, porque muitos não pregam, eles creem, não pregam por conta dos problemas que acontecem. Sabe por quê? Por causa dessa nossa pregação, nós enfrentamos o levante do inferno e de todo este mundo que jaz no maligno. Mas todas as vezes que eles se levantam, eles caem por terra, e o Senhor nos torna mais fortes e mais numerosos neste mundo. Hoje nós estamos em 31 países. Você não é parte de uma igreja qualquer, uma igrejinha, você é parte de uma grande igreja. Nós já somos uma igreja
de milhares. Ainda não somos em Divinópolis, mas nós somos uma igreja de milhares. Nós somos uma igreja de milhares. Você precisa se alegrar nisso, porque o Senhor tem te colocado neste ambiente frutífero, um ambiente onde as pessoas estão sendo ministradas dia após dia, onde as pessoas estão se convertendo, elas estão vindo e elas estão recebendo um evangelho, no qual o Senhor Jesus ensinou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você não precisa fazer nada, porque eu já fiz por você. Você não precisa viver um evangelho pesado, um evangelho penoso, porque tudo isso eu já sofri por você. E isso, quando alguém que está lá no mundo, escravizado pelo pecado, acusado, condenado, quando ele ouve, isso para ele é um refrigério, é um alívio. Por isso nós temos crescido rapidamente em todo este Brasil e fora do Brasil. E eu quero te dizer, não, está também sobre a nossa vida aqui em Divinópolis. Isso vai acontecer conosco. E todas as vezes que nós compartilhamos esses sonhos, as pessoas às vezes que nos ouvem, que nos olham, eles dizem: olha, os irmãos sonhadores, olha lá. Isso aconteceu na palavra. José, conhecido como sonhador, quando ele compartilhou o sonho ali com sua família, com seus irmãos, o sol, a lua, 11 estrelas se curvando diante dele, os irmãos estavam dizendo: olha, isso aí parece a nossa família, nós iremos nos dobrar diante de você. José não sabia responder, porque ele ainda não tinha recebido esta unção de interpretação, mas o Senhor o estava alimentando diariamente com seus sonhos. Antes de você ser promovido, você vai ser o quê? Testado. Diga comigo: antes de eu ser promovido, eu serei checado. Sabe por quê? Porque você não pode crescer de qualquer maneira. Você precisa ter resistência, as suas bases precisam estar aprofundadas no Senhor, o seu alicerce precisa estar bem firmado, você precisa estar na rocha que é Cristo. E desta maneira o Senhor vai realizar os planos, os projetos que Ele tem para você, amém? Você precisa pegar isso para a sua vida. Você não pode deixar que os problemas, que os levantes, que as afrontas diminuam quem você é em Cristo. Você é filho amado de Deus, e nada do que acontecer pode mudar isso. Nada do que acontecer na sua vida, na circunstância, neste mundo, pode mudar quem você é no Senhor. Pastor, e quando eu peco? Nem isso, porque já existe uma cachoeira do sangue na cruz do Calvário, jorrando sobre a sua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele te leva a viver uma vida de vitória. Ele te leva a viver uma vida sem condenação. Mas muitas pessoas querem fazer algo. Muitas pessoas ainda querem apresentar algo de si mesma. Quero te dizer, o Senhor não recebe obras humanas. Nós somos aceitos diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Se não fosse através de Cristo, eu e você não teríamos acesso a Deus. Eu e você não poderíamos jamais sermos chamados de filhos de Deus. Consegue compreender isso? Então, os sonhos, eles são a linguagem do Espírito para as nossas vidas. Os sonhos de Deus, eles são a linguagem do Espírito para nos levar a compreender algo. Se você não ouviu essa pregação, vai lá no canal da Videira Divinópolis Oficial e assiste lá. Essa palavra está lá. Os sonhos, a visão profética, você precisa ter isso para a sua vida. E o importante é que os sonhos de Deus nas nossas vidas nos levam a viver coisas que nós não imaginávamos em passar. José não se tornou governador no Egito, não foi promovido a uma nova posição por causa dos sonhos que ele teve, mas pelo interpretar dos sonhos. Mas antes de receber essa sabedoria da parte de Deus, José foi considerado um homem sábio, Daniel foi considerado um homem sábio,
E eu e você precisamos ser considerados homens e mulheres de Deus que são sábios, que têm uma palavra profética, uma boca aberta para ministrar, compartilhar vida de Deus. Você precisa ter essa sabedoria fluindo de você. Mas a partir do momento que o Senhor colocou um sonho na vida de José, passado pouco tempo, ele foi vendido como escravo, e ele foi parar lá na casa de Potifar. E o interessante, que na casa de Potifar, a mulher de Potifar chegou até ele, assediando, querendo ficar com ele, querendo que ele se deitasse com ela, e ele imediatamente se recusou. Ele disse: olha, o meu Senhor me permitiu fazer tudo, mas ele me vedou uma única coisa: tocar em sua esposa. Cometeria eu este mal, tamanha maldade, e pecaria contra o meu Senhor? Percebe que no momento de crise, no momento de aflição, ele temeu a Deus. Você teme ao Senhor quando o pecado jaz à sua porta? Quando o pecado bate na sua porta? Quando o pecado se aproxima de você? Quando uma tentação se aproxima de você, você teme ao Senhor? Você deveria temer, porque Provérbios capítulo de número 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Isso mesmo, aleluia. Quando você teme ao Senhor, você adquire sabedoria. Mas ele dizer não àquela mulher, ele já foi como sábio? Não, ele foi para a cadeia. Ele foi para a cadeia. Mas quando ele disse não ao Senhor, ele foi promovido, preparado para um novo nível de sabedoria. Sabedoria. Fala para o seu irmão: a sabedoria é para quem teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é você não querer entristecer o Senhor, é você procurar obedecer aquilo que ouvir, é meditar, compartilhar, é que ele planejou. Aleluia. Diferença aí. Aleluia. Glória a Deus. Alguma interferência deu aí? Mas temer ao Senhor é você estar próximo dele, é você querer cumprir aquilo que ele tem para a sua vida. E José entendia que os planos do Senhor eram muito maiores do que as outras coisas. Você é promovido ao próximo nível, você prospera quando você consegue entender, quando você consegue decifrar, interpretar a necessidade de quem está próximo de você. O empresário, ele prospera, ele cresce quando ele consegue decifrar, compreender as necessidades dos seus clientes. E José prosperou quando ele interpretou os sonhos, quando ele estava lá na cadeia. Da cadeia ele foi recomendado, e um dia em uma audiência diante de Faraó, ele interpretou os sonhos de Faraó, algo que ninguém sabia. E naquele momento ele foi colocado na maior posição que alguém poderia estar, abaixo de Faraó. Eu quero te dizer que os sonhos de Deus, eles são grandes para a sua vida, mas só vai desfrutar desses sonhos a partir do momento que você perceber que você precisa de sabedoria. Você precisa reconhecer que precisa de sabedoria.
Infelizmente, muitas pessoas têm vivido nos dias de hoje e elas não entendem que elas sofrem, que elas perecem, porque elas não têm sabedoria a respeito de algo. Um dos maiores problemas que você pode enfrentar em qualquer nível é o problema da falta de sabedoria. Como que eu vou lidar com isso? O que eu faço agora? E nos dias de hoje, muitas pessoas estão se colocando como especialistas em tudo. Quer prosperar? Me chama aqui. Quer ser feliz no casamento? Eu tenho a resposta. Quer crescer como seus filhos? Eu tenho os 7 passos da vitória. E as pessoas se tornaram especialistas em tudo. Você não tem problemas no seu casamento. Você tem falta de conhecimento para resolver alguma coisa que você não sabe o que fazer. Você não tem problemas com os seus filhos. Você tem falta de sabedoria para lidar naquela fase, naquela etapa que ele está atravessando. Percebe que a sabedoria, ela é a resposta para todos os nossos problemas? Mas a Bíblia diz: você quer sabedoria? Você não vai encontrar apenas lendo livros. Peça a Deus, que Ele dá gratuitamente. Ele não vai te cobrar, Ele não vai te restringir. Tiago diz: quer sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus, porque é a verdadeira sabedoria que te leva a crescer, a prosperar e a vencer em qualquer área da sua vida. Só pode vir dos céus. Não tem outro lugar que ela possa vir. A palavra diz lá em Oséias capítulo de número 4, versículo 6, que o povo perece por falta de quê? Diga comigo: sabedoria. O povo perece por falta de conhecimento. Quando você está perecendo em algo, é porque você não tem sabedoria. Uma das perguntas mais clássicas que nos perguntam, que colocam em caixas de pergunta: pastor, como que eu faço para prosperar? Por que eles estão preocupados? Porque com certeza existe algo que eles não sabem. Porque se você tivesse essa resposta, essa sabedoria, você estaria prosperando abundantemente. Nós precisamos de sabedoria. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 7, quando Salomão escreveu, ele disse o seguinte: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. A sabedoria é a coisa principal. Versão atualizada, corrigida. Ela diz que ela é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que você possui, força, energia, recursos, coloca para buscar isto na aquisição de entendimento. Você precisa receber sabedoria do Senhor. Porque quando você tiver sabedoria da parte de Deus, quando eu tiver a sabedoria da parte do Senhor, nós vamos eliminar uma série de problemas das nossas vidas. Quantos querem essa sabedoria do Pai? A sabedoria do alto, ela nos dá uma vida de alegria, uma vida de vitória. Em outras palavras, Salomão está dizendo que o princípio da sabedoria é a percepção de que nós não a temos. Você precisa entender que os problemas que você está enfrentando é porque você não tem sabedoria para lidar com aquela área. Mas o que muitas pessoas fazem, não reconhecem que não tem o conhecimento necessário. Sabe como que nós percebemos isso? Vou te dar um exemplo aqui no meio da igreja. Quando a gente divulga algo, irmãos, nós vamos ter um curso de casais. Curso de casais, para quê? Eu faço, não muda nada, não acontece nada. Quando a pessoa se nega a participar de algo, é porque ela entende que ela já sabe tudo, o que vai ser passado, o que vai ser compartilhado. Olha, nós vamos ter curso de criação de filhos. Aí aparece 1, 2
porque os outros já são expert em criar os seus filhos. Percebe? Salomão estava dizendo: olha, tenha a percepção de que você não tem a sabedoria completa. Empregue tudo que for necessário para você adquiri-la. Sócrates, um pensador, ele diz: tudo que sei é que nada sei. Simplesmente isso. Você fica pensando: não, mas o que ele quis dizer com essa frase? Trem sem pé, sem cabeça. Um cara intelectual, altamente reconhecido no mundo inteiro, em todo o planeta Terra. Ele dizia que o que ele sabia, que ele chegou na conclusão, é de que não sabia mais nada, que ele tinha que aprender cada dia mais. Nós precisamos perceber, reconhecer que nós precisamos de sabedoria. A sabedoria não é uma coisa, a sabedoria é uma pessoa. Diga comigo: a sabedoria não é uma coisa, mas ela é uma pessoa. Ela é o próprio Cristo. A sabedoria é o próprio Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é sábia. Os homens, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles tentaram de todas as formas fazerem ciladas para que Jesus caísse nelas. Jesus nunca foi pego em uma cilada de palavras de um determinado assunto, em contradição com a lei. E era por isso que eles ficavam furiosos. E eles diziam, quando Jesus estava lá no templo, quando criança: como pode uma criança ter tanta sabedoria como essa? Como pode uma criança que não teve prazo para estudar, falar coisas tão profundas? Porque Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Olha aí o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, 30. Diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Ele é a sabedoria que eu e você precisamos. O sair dela, clame por socorro do alto imediatamente. Diga: Senhor, eu preciso da sua ajuda agora. Eu preciso de uma palavra de sabedoria. É o primeiro dos 9 dons. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Você precisa entender isso para a sua vida. Que você, que eu, que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de sabedoria. Mas não tem como você comprar isso. Não tem como. Você pode gastar tudo que você tem nos cursos, com coaches, com pessoas intelectuais, que não vai resolver. Por quê? Tiago 1,5. A verdadeira sabedoria está lá, olha. Tiago 1,5. Diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Diga comigo: a sabedoria é de graça. Mas agora você precisa ter a disposição para reconhecer que não tem sabedoria e que precisa dela. Você entendeu? É tão complexo. Estou falando coisas profundas. Às vezes você olha e fala: mas eu não estou conseguindo conectar. Pois é, porque nós precisamos de sabedoria. Estou falando coisas que vão transformar a sua vida. Se você colocar isso em prática, se você todos os dias levantar diante da sua cama e orar e pedir ao Senhor no início do seu dia: Pai, eu preciso de sabedoria. Para quê? Eu preciso de sabedoria para negociar. Eu preciso de sabedoria para falar com as pessoas. Eu preciso de sabedoria para evangelizar. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos.
nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria. Algo que a pessoa, às vezes ela tem uma visão, uma percepção errada da palavra. Quando nós falamos que alguém é ignorante, o que vem na sua mente? Aquilo é um ignorante, uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, áspera. Mas não é isso. A palavra ignorância, na sua legitimidade, na sua raiz, no seu significado, fala de falta de conhecimento. Nós não podemos ser ignorantes. Não é ser uma pessoa estúpida. Nós não podemos ser sem conhecimento. Não seja ignorante a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Pelo contrário, seja sábio, tenha conhecimento, cada dia se aprofunde mais a respeito daquilo que Ele tem para você. Você vai desfrutar, você vai viver. E uma das causas de nossos problemas é a falta de quê? Ignorância. Como assim, pastor? É a falta de ignorância. Sabe por quê? Porque muitas vezes você acha que sabe demais. Então, por você achar que sabe demais, você não é ignorante para com o Senhor. Porque eu comecei lendo. Quem foi o seu instrutor? Quem foi que o instruiu a respeito de algo? Quem o ensinou? Quão profundos são os seus caminhos? Quem criou Deus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Percebe? Quando você se torna sábio diante de Deus, você não tem espaço para receber algo. Para com Deus, você sempre precisa entender: eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso ter esta humildade para que eu tenha fome do conhecimento celestial. Todo ignorante, ele tem fome de conhecimento, ele tem humildade para reconhecer diante de Deus, falar: Deus, eu preciso mais. Por isso é importante você saber o que realmente significa a palavra, para você não usar ela no contexto errado, para você não usá-la de forma pejorativa. Às vezes a pessoa está te falando: não, eu não vou te contratar porque você é ignorante. Que isso? O cara me chamou de ignorante? Sou tão bem educado, minha mãe, meu pai me ensinou bem. Pois é, ele está falando que você não tem o conhecimento necessário para aquela função. Só isso. Mas nós tomamos como ofensa. Não é uma palavra confortável de ser ouvida. Mas eu quero te dizer, diante de Deus, seja humilde para reconhecer que você precisa dessa sabedoria. Porque quando você percebe que necessita dessa sabedoria para você crescer, para você avançar, para você viver os projetos, os planos de Deus, você começa a valorizar a presença. O que é a presença? A presença é você entender que existe um Deus no qual você precisa receber dele, e que se ele não for o centro na sua vida, não faz sentido você estar aqui. Não faz sentido. Nós acabamos de declarar uma canção como uma oração. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o centro da igreja. Nós não estamos aqui para edificar a nós mesmos, mas simplesmente para edificar a Cristo, para centralizar a Cristo, para dizer que Ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por Ele, por meio dEle, e é para Ele, termina nele. Entenda isso e você vai viver dias felizes diante do Senhor. Salomão, no início do seu reinado, o Senhor lhe aparece em sonho, e o Senhor lhe diz: o que você quer? Me pede qualquer coisa. Se o Senhor aparecesse para você hoje, o que você pediria?
qualquer coisa, o Senhor fala, pode pedir qualquer coisa, vou fazer agora. O que você pediria? Seja sincero. Hã? Me leva, vamos embora. Aí ele fala, não, você vai viver aqui mais 30 anos. O que você vai pedir ao Senhor? Felicidade. Quero prosperidade. Quero uma empresa própria. Pode pedir qualquer coisa. Uma casa. Quero um prédio inteiro, porque aí eu vou morar num e alugar os outros 12 apartamentos. Muita gente pediria coisas assim. Salomão pediu algo. Eu quero um coração compreensivo. O que é isso? Um coração compreensivo para poder julgar o teu povo. 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Vamos ler lá. Deixa aberto aí. Quando Salomão foi colocado como rei, a primeira coisa que ele fez, presta atenção, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um holocausto ao Senhor de 1000 cabeças de gados. Ele não tinha sabedoria ainda, o Senhor não tinha aparecido para ele, mas ele já tinha um coração generoso. Ele foi lá e foi para a terra de Gibeon, aonde estava o tabernáculo, e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, num só dia. 1000. E aí depois ele voltou, feliz, foi lá adorar ao Senhor. Onde que ele foi? Que eu falei a terra? Diga comigo, Gibeon. Presta atenção, guarda isso aí. Ele foi para Gibeon. Foi lá para o tabernáculo. Ofereceu 1000 holocaustos. E o Senhor apareceu para ele. Naquele tempo havia 2 tabernáculos. O tabernáculo dos sacerdotes, que era em Gibeon, onde todos os dias, diariamente, havia sacrifícios de ofertas ao Senhor, todos os dias. E o tabernáculo de Davi, que estava em Jerusalém, aonde a arca estava. Existia um prédio de igreja, aonde não havia presença de Deus, e havia um outro prédio de igreja, aonde a presença de Deus morava ali. A arca aponta para a pessoa de Cristo. No Velho Testamento estava naquela arca. E Salomão, sem o conhecimento, sem a sabedoria, foi lá e ofereceu 1000 holocaustos naquele tabernáculo, aonde os sacerdotes estavam. E na noite o Senhor aparece para ele, e em sonhos ele faz um pedido ao Senhor: ao teu servo, pois, dá um coração entendido. Outra versão, a minha, diz um coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo, a este teu tão grande povo? Versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de Salomão que pedisse isso. Então observa que Salomão pediu ao Senhor um coração compreensivo, um coração entendido. Essa palavra no original, no hebraico, ela significa chamar. Chamar, a tradução, significa um coração que ouve. Um coração que ouve. Você é um bom ouvinte? Você é alguém que gosta de ouvir? Por que você tem 2 ouvidos e apenas uma boca? Diga comigo, para ouvir mais e falar menos, né? Você fala, você ministra, você profetiza, mas você adquire sabedoria ouvindo, percebendo. E Salomão, ele pediu ao Senhor um coração que ouve a demanda dos povos, um coração que consiga ouvir ali o que as pessoas estavam precisando, e dessa forma ele iria julgar sabiamente,
discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, naquelas demandas, e haveria paz no seu reinado. E a Bíblia diz que o Senhor falou, e isso lhe pareceu bom, e o Senhor lhe concedeu. E naquela noite, quando ele acordou pela manhã, a primeira coisa que ele fez, no seu primeiro reinado, o que ele fez? Foi lá e ofereceu 1000 holocaustos. Agora, ele acordou deste sonho, com um coração sábio, e ele foi para onde? Diga comigo, Jerusalém. Ele foi para o tabernáculo aonde a presença de Deus estava. O homem sem Deus, o homem sem sabedoria, ele procura o Senhor em lugares aonde o Senhor não está. Mas quando você adquire sabedoria dos céus, você valoriza a presença. E a Bíblia diz que ele chegou lá, ofereceu ofertas de holocausto e deu um grande banquete a todos os seus oficiais. Porque agora ele foi para o lugar certo. Ele foi para onde a presença de Deus estava. Gibeon aponta para a lei, Jerusalém aponta para a graça. Isso nos mostra que na lei você não consegue desfrutar da plenitude da presença de Deus. Mas hoje na nova aliança, quando você ouve essa palavra, quando você entende que nada pode te separar do Senhor, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nem a morte, nem os anjos, nada te pode separar do Senhor, nenhuma condenação existe sobre a sua vida. Qual tristeza que você vai enfrentar? Por que você vai querer se distanciar desse Senhor que te aceita, que te recebe, que te ama, que te valoriza, que te serve? Irmão, não tem para onde nós irmos. O primeiro sinal de alguém que alcançou a sabedoria é que ele valoriza a presença de Deus. Mas a presença de Deus, aonde nós desfrutamos dela? No culto aqui. Sabia que você desfruta? Mas algumas pessoas pensam, para que eu vou no culto hoje? Toda semana o pastor prega, a mesma mensagem da graça. Você percebe que nós sempre pregamos a mesma mensagem, com textos diferentes, com ilustrações diferentes? Porque não existe outro evangelho para pregar. O que existe é isso, que você é amado do Pai, que você é filho amado de Deus. A palavra que tem que ser pregada todos os dias é essa. E eu quero te dizer, valorize a presença, valorize essa presença do Senhor, porque nela você vai ter prosperidade, você vai ter alegria. E depois, o interessante é que no versículo seguinte, Salomão atende 2 prostitutas. O primeiro momento, a primeira missão, logo após ele oferecer o sacrifício ao Senhor, valorizar a presença, chega diante dele 2 prostitutas com uma demanda. Por que o Senhor fez questão de aparecer justamente 2 prostitutas? Porque essas mulheres naquela época não tinham valor algum, eram rejeitadas, repudiadas por toda a sociedade. Mas Salomão, o rei, atendeu 2 prostitutas, pessoas à margem da sociedade. E naquele momento, ele deu o seu primeiro julgamento com sabedoria. Quero te dizer, valorize a presença de Deus, porque nos momentos de crise da sua vida, você vai dar atenção às coisas simples da sua vida. Você vai parar e vai ouvir aquele menor, porque você vai entender, a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o nosso próximo e vermos e enxergá-lo como maior do que a nós mesmos. Maior é aquele que serve do que aquele que quer ser servido. Por isso você precisa ter este coração sábio. Você só vai conseguir este princípio se você entender isso
como uma bomba atômica, como uma revelação no seu espírito. Senão você não vai valorizar a palavra. A sabedoria, ela valoriza a palavra. A palavra do Senhor nos diz que quando Josué, ele foi levantado como líder, sucessor de Moisés, ele teve uma grande missão para cumprir. Mas a palavra do Senhor diz que quando Moisés impôs as mãos sobre ele, sabedoria lhe foi concedido, foi transferido da vida de Moisés para a vida de Josué. E o povo reconheceu isso. O povo falou: Josué, tudo que você falar, nós faremos. Nós só precisamos de algo, que o Senhor seja contigo, como ele foi com Moisés, e nós vamos te obedecer em tudo. E eles reconheceram que a sabedoria estava na vida de Josué naquele momento, porque havia sido transferida por Moisés, havia sido passada para ele. Deuteronômio 34:9 diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Ele estava cheio, transbordando. As pessoas estavam vendo que havia espírito de sabedoria na vida dele, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quero te dizer, quando você tem sabedoria, as pessoas param para te ouvir. As pessoas param para te ouvir. Elas querem que você fale. Você não precisa ficar pedindo: oh, deixa eu falar, e agora deixa eu, levantando a mão. Não, as pessoas te dão oportunidade. Eu quero ouvir você. Fala mais desse evangelho, fala mais dessa palavra. Nossa, mas eu nunca ouvi alguém falando desse jeito. Esses dias está acontecendo uma série de lives do pastor Aloísio, Reinando em Vida, todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas da noite. Se você fica lá procurando algo para assistir, para fazer algo, vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus. Vou começar a colocar esse link todos os dias, né? Com certeza alguém vai clicar lá e essa palavra vai produzir efeito na sua vida. E algo que tem acontecido, um pastor colocou no nosso grupo hoje, união aqui, né, integração, na TV local, porque ela ouviu o pastor Aloísio ministrando algo, e aquilo ali gerou nela uma curiosidade muito grande, uma fome, um desejo de ouvir mais, e ela quer conhecer sobre a videira. E como nós chegamos, né, na pergunta dela, né, nessa interpretação da palavra? Por quê? Espírito de sabedoria e revelação. As pessoas vão te procurar para você falar de Jesus para elas. As pessoas vão querer ouvir de Jesus através da sua boca, da sua pregação. O evangelho, ele significa boas novas. Boas novas. Mas no momento em que o Senhor estava ali com Josué, o Senhor 3 vezes falou com Josué: não tenha medo. Não tenha medo. Mais uma vez, não tenha medo. Porque o Senhor falou: olha, toda a terra que você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. O Senhor está falando com você: não tenha medo, porque aonde você for, aonde você pisar, aonde você declarar, aonde você profetizar salvação, o Senhor vai te dar. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor falou isso com Josué, porque o Senhor estava preparando Josué, porque o Senhor disse: olha, a terra é boa, mas ela possui gigantes. Aonde Josué fosse, com certeza ele teria que pisar no pé de um gigante, de um inimigo, de uma batalha. Mas o Senhor falou com ele: a terra é sua. A terra é sua. Não tenha medo. Por isso você não pode ficar com medo. Você não pode ficar com medo. Mas uma coisa o Senhor falou com ele:
E eu quero ler isso com você no nome de Jesus. Josué 1:8. Porque quando você tem sabedoria, você valoriza a palavra. Você sabe que a sabedoria vem da palavra. Josué 1:8. O que diz aí? Caiu só a referência. Josué 1:8. Josué 1:8, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Não está pegando, né? O que está dando errado aí? Mas eu vou ler para você. Quando você tem sabedoria, você não cessa de ler a palavra. E a palavra diz: não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer prosperar? Você quer crescer? Quer ser feliz? Quer desfrutar de dias preciosos nessa terra? Siga a palavra de Deus. Ouça o que o Senhor tem dito a você. Abra sua boca e pregue a palavra. Não se envergonhe do evangelho. Não importa o que as pessoas vão falar. Olha, o seu evangelho está estranho. Esse negócio de salvação, que você não perde ela mais, como que é isso? Olha, creia que uma vez que você se tornou filho, não tem como o Senhor te tirar da condição de filho mais. O Senhor te ama. O Senhor preparou tudo isso só para você. Este mundo foi planejado para você comer do melhor dessa terra. Mas a falta da sabedoria, você às vezes não tem valorizado a presença, você não tem ouvido, valorizado a palavra. Isso tem te afastado dos dias felizes que Ele tem para você. Mas eu creio que no nome de Jesus, hoje você vai se posicionar em fé. Hoje você vai se levantar e você vai dar um basta. No mundo espiritual você vai dar um tapa na mesa e vai dizer: chega, eu vou adquirir sabedoria do Senhor. Eu preciso, Senhor, me dá sabedoria para eu aguentar o meu marido, para eu saber lidar com a minha esposa, para eu conduzir os meus filhos. Me dá sabedoria para eu prosperar nos meus negócios. Me dá sabedoria para eu crescer lá dentro da empresa. Você vai pedir sabedoria para tudo. Para tudo, e o Senhor vai te dar, e você vai desfrutar de dias mais que felizes. Para este novo tempo, para este novo ciclo, nós precisamos de sabedoria. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido: Senhor, me dá sabedoria, porque todos os meus recursos naturais eu já usei. Me dá sabedoria, porque eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor que me colocou ali, e o Senhor vai me levar a desfrutar de dias mais que felizes. Eu quero orar com você no nome de Jesus, porque você que entendeu nessa noite, que precisa, que reconhece que precisa de sabedoria, você que precisa valorizar a cada dia mais essa presença, você que quer valorizar a palavra de Deus, você vai orar e vai clamar isso ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo isso. Eu sei, reconheço que eu preciso avançar, que eu preciso crescer, que eu preciso conquistar de fato o propósito do Senhor para a minha vida. Não tem jeito. Nós estamos naquele beco sem saída agora. Ou você clama pela ajuda do alto, ou você vai procurar autoajuda. E a autoajuda você já viu que não tem funcionado. Então receba a ajuda do alto agora. Receba o socorro bem presente na hora da angústia. Receba a palavra profética, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra que vai destravar, a palavra que vai trazer conselhos de alegria, dias de paz, a palavra que vai aplacar toda a ira. O Senhor está liberando sobre a sua vida agora uma boca profética, uma mente
brilhante, a mente de Cristo, a mente sábia do Espírito Santo. O Senhor vai te dar tudo isso agora, para você que entende que precisa virar a chave, para você que entende que precisa avançar para o próximo nível. Pastor, mas eu já tenho desfrutado de coisas boas. Pois é, mas acredite que pode melhorar ainda mais. Não tem nada tão bom que não possa melhorar, mas também o oposto, não tem nada tão ruim que não possa piorar mais. Jó recebendo uma má notícia, uma atrás da outra, falava, agora acabou. Chega o outro portador e traz uma notícia ainda pior. Mas eu quero te dizer, hoje é dia de boas novas para a sua vida. Hoje é dia de boas notícias para você. Hoje é dia de você experimentar o refrigério dos céus. Pessoas que têm passado lutas dentro da sua casa e não sabe mais como agir. O Senhor te diz, tenha esse coração que ouve. Apenas ouça. Apenas ouça. Mas você não vai ouvir mais pessoas. Você vai ouvir o próprio Espírito Santo ministrando a você. Você vai ouvir a voz mais doce que existe falando ao seu coração. É Ele quem vai te levar a viver dias felizes. É Ele quem vai te levar a trazer alegria, paz, consolo, sabedoria. É Ele quem vai te levar a edificar a sua casa no Senhor. Para de contenda. Para de abrir a boca, de falar aquilo que não te cabe falar, aquilo que é papel do Espírito Santo fazer, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo. Não queira fazer o papel que é dele, mas aquilo que Ele te mandar falar, não fique calado, não guarde para si. Abra a sua boca com autoridade e se posicione no mundo espiritual. Mas coloque lá no topo da lista: eu vou ser sábio em Cristo Jesus. Eu vou viver a sabedoria todos os dias. Eu vou desfrutar da sabedoria que Cristo tem para mim. Não abra mão disso. E declare em todo momento que Cristo, Ele é o centro da sua vida. Que Cristo, Ele é o centro do seu viver. Em nome de Jesus.